Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Hoje nós vamos tocar um tema que interessa muito àqueles que ou já lidam, né, com a tecnologia ou pretende começar a trabalhar com ela, que é a interferência. É o nome do jogo no âmbito das redes wireless, ok? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve introdução da Cambium. Eu não sei, alguém aqui conhece a Cambium Networks já? Não, né? Vocês já conhecem, então duas mãozinhas pelo menos levantaram, já estamos ficando conhecidos. Isso é normal pela juventude da Cambium. A Cambium existe oficialmente desde 2011, mas atuante com o nome realmente estampado, né? Temos aproximadamente 4 anos. A Cambium, ela nasceu da aquisição de uma divisão da Motorola, a divisão de rádios da Motorola. Então, rádios que ficaram famosos, o Canopy e toda a linha de rádios que era da Motorola, ela deixou esse business e essa porção da empresa foi comprada por uma empresa de investimento que a gente vai ver aqui em seguida. Então, a Cambium Networks traz no seu DNA já essa força, né? Essa tendência a estar sempre na crista da onda, desenvolvendo equipamentos de última tecnologia, acompanhando as demandas do mercado. E olha que em rádios nós tivemos uma evolução absurda, né? Há pouco tempo atrás, pensar em passar 1 giga por equipamento de rádio era absolutamente inimaginável. Hoje em dia, 1 giga já está para trás. A gente já está chegando a níveis bem maiores. Então, tudo isso veio com o desenvolvimento, com a aplicação em pesquisa e desenvolvimento. Muito investimento, não é pouco, não. Então, a Cambium tem isso no seu DNA e os equipamentos que nós fazemos tendem a seguir aquela mesma ideia que tinha a Motorola de trazer coisas que tragam tranquilidade para quem os usa, ou seja, instalar e esquecer, não ter mais que se preocupar com aqueles equipamentos, né? Quem quer ficar atendendo chamado, tendo reclamação, e esse é o nosso objetivo, ok? Espero que não passe aqui. Então, brevemente, né? Não foi só a tecnologia que foi adquirida. Todo o pessoal que desenvolvia esses equipamentos na Motorola, hoje fazem parte, esse pessoal faz parte do quadro da Cambium, que já foi ampliado e continua firme nesse propósito, né? Então, como eu falei para vocês, ela continua sendo uma empresa líder em termos de banda larga, wireless, é só o que a gente faz. A gente não faz outra coisa a não ser equipamentos para o mundo sem fio. É uma companhia independente desde 2011. Nós já temos, considerando a base de rádios instalada já dos tempos de Motorola, mais de 4 milhões de equipamentos espalhados pelo mundo inteiro. Esse número já cresceu bastante nas mãos da Cambium e continuamos, então, investindo bastante nisso. É uma empresa que continua também ocupando praticamente o globo todo. Temos representantes, temos escritórios de vendas, equipe técnica para dar suporte, assim como aqui no Brasil, pelo mundo todo, nos principais países. Então, é outra característica nossa. E o mais importante, né? A Vector Capital foi a empresa que investiu. E hoje a empresa anda com suas próprias pernas e vai muito bem, obrigado, em termos de lucratividade, ou seja, de saúde financeira, portanto, tem a possibilidade de continuar investindo e trazendo os melhores equipamentos para vocês. Então, primeiro eu vou começar fazendo uma definição do que é interferência. Interferência, como falei para vocês, é o principal agressor no mundo wireless. Eu defini aqui, essa é uma definição que eu procurei
traduzir da maneira mais simples, né? O que é uma interferência no sistema wireless, né? Ou sem fio? É qualquer sinal indesejado que modifique a onda de rádio que está sendo transmitida. As transmissões entre equipamentos são feitas através de ondas de rádio. E elas têm formatos específicos e podem sofrer interferências que atrapalham, né, que degradam esse sinal e fazem com que o que saiu não chegue no destino final. E isso é que a gente tem que trabalhar para que não aconteça, tá certo? Então, tanto na transmissão quanto na recepção, a gente tem que ter o mesmo tratamento. Eu fiz de uma forma bem fácil aqui, utilizando os senoides, né, o que acontece quando existe uma interferência. Se elas tiverem a mesma frequência, a mesma amplitude, acontece isso. Uma interferência construtiva é aquela que dá certinho uma onda coincidindo com a outra, elas se encontraram no meio do caminho, pelo ar, se somaram e ficaram desse tamanho aqui. Então, elas ganharam em amplitude, ganharam em intensidade, e isso pode ser interessante, como pode não ser, né? Continua sendo uma interferência. A que mais nos preocupa é a destrutiva. A destrutiva é aquela que interfere de tal maneira que aquele sinal que a gente queria que saísse de um ponto e chegasse no outro, não vai chegar mais como deveria. Chega picotado, chega com algum tipo de degradação que vai fazer com que esse sinal se perca, ou não chegue como deveria, como falei. Então, é com essa que a gente deve se preocupar mais. Se a gente estiver na mesma situação como aqui, na mesma frequência, porém em fases distintas, uma anula a outra, então simplesmente o sinal nem chega no destino final. Esse é o pior dos mundos, né? Muito bem. Quais as consequências da interferência num sistema wireless? Algumas, né, que eu listei aqui para vocês terem uma ideia da complexidade. Então, diminuição da disponibilidade do espectro. A gente chama isso de poluição de espectro. Principalmente quando se trata de bandas livres, né, que são aquelas que não precisam de uma autorização da Anatel para serem instaladas, o equipamento tem que ser certificado, mas os equipamentos não licenciados, eles não necessitam de anuência da Anatel para ser instalados. Então, qualquer um pode comprar um equipamento não licenciado e instalar na sua casa, entre a sua casa e a sua empresa, por exemplo, ou entre duas unidades de uma empresa. Isso é livre, tá certo? E isso acaba fazendo com que o espectro fique bastante carregado, bastante poluído. Isso significa ter menos banda, menos throughput ou menos capacidade para se realizar os serviços que se pretende numa rede dessa. Outra coisa é a degradação do sinal, né? Como eu tinha falado no slide anterior, uma interferência modifica a onda e ela não chega como deveria, não leva toda a informação, perde parte da informação ou perde a informação completa, e aí começa a causar uma série de problemas. Perda de pacote de dados, esse é o outro. Hoje nós estamos falando em digitalização em tudo, inclusive na área de rádios. Quase não existem mais os rádios analógicos, são todos digitalizados. Isso trouxe uma grande vantagem, né? E certamente até para fazer a recuperação de dados, para lidar com essa tecnologia, é mais simples do que era analógica. Mas, de qualquer maneira, a degradação do sinal, a interferência, pode fazer com que os pacotes se percam e não possam ser mais recuperados. Então, falhas em voz, vídeo picotado, dados que não chegam, tudo isso faz parte dessa história, né, da perda de pacotes. Delays, né, são os atrasos. Os atrasos podem acontecer também pelo mesmo motivo, né, por interferências na rede. A interferência derruba o sinal, faz com que se perca os pacotes. Os sistemas, hoje em dia, eles têm formas de recuperar, né, esses pacotes. Só que tudo isso começa a trazer atrasos, e isso se reflete no serviço que está sendo trafegado naquele link de rádio.
Então, mais um problema. Colisões, né? É um espectro livre, então informações vêm e vão, e elas podem trazer problemas de colisão. Colisão é quando o sinal de transmissão se encontra no meio do caminho com o da recepção, estão usando o mesmo canal, e aí, com essa colisão, eles se perdem, ou seja, um não deixa que o outro passe, esse pacote dropa, esse pacote cai, um novo é gerado para tentar recuperar aquilo que foi perdido. E assim vai. Mais um item para causar problemas no serviço. Diminuição do throughput, acho que esse daqui é o principal, né? Hoje o que a gente mais precisa é de capacidade, para ter uma navegação boa na internet, para ter um serviço bem executado, vídeo, voz, o que seja, a gente precisa de capacidade. Se a gente tiver a nossa capacidade comprometida, então nós estamos jogando dinheiro pela janela. Variação de throughput também, isso não é bacana. Imagine um provedor de internet que quer oferecer tantos mega de serviço para os seus usuários. Se ele não conseguir um sistema estável que garanta que ele vá realmente oferecer essa capacidade para o cliente dele, ele vai ter que ou oferecer menos capacidade, ou mudar de tecnologia, mudar de equipamento. E aí, isso acontece a todo momento. Aumento de latência. A latência é o tempo que o sinal leva para sair de um ponto, chegar no outro e voltar. São os famosos pings, não é? Para isso que a gente faz o ping de rede. Vocês conseguem fazer isso medindo a velocidade da internet de vocês em casa. Tem vários medidores disponíveis na internet e vocês podem entrar e ver como é que está. E um dos dados que ele fornece é o ping. Quanto tempo está demorando para você dar um comando no seu computador, ele entrar na rede e realizar o que ele tem que realizar e retornar. Então, esse ping de rede é do que a gente está falando, de latência. E o jitter é a variação dessa latência. Se essa latência começa a aumentar, a diminuir, faz um efeito sanfona, a gente tem um aumento do jitter, que é outro parâmetro, né, também bastante importante e não é bacana. Isso daí, para a rede wireless, também significa, acaba implicando em perda de throughput. Então, as consequências, né, fazendo um resumo, é um sistema instável, não confiável, capacidade comprometida, capacidade reduzida e, portanto, dinheirinho indo embora. Capacidade que a gente deveria estar aproveitando para poder trafegar dados, está voando. Os tipos mais comuns de interferência. Ruído ambiente. Vou fazer uma analogia rápida aqui, mas quando vocês vão escutar música, por exemplo, se vocês não tiverem nada funcionando, só os aparelhos ligados, não tem aquele chiadinho de fundo? Isso daí está sempre lá. A hora que a gente coloca a música, ele não é esquecido, acaba não sendo muito importante. Mais ou menos assim aqui no nosso caso. O ruído ambiente existe. Ele vem de fontes diversas, cada vez mais a gente tem equipamentos que funcionam com a tecnologia wireless, pode ser de qualquer tipo, e elas podem causar interferências desse tipo. Essa não é tão complicada, mas pode ser dependendo do nível de ruído ou do equipamento que está próximo à rede. Se for um equipamento que tem uma potência muito grande, pode realmente resultar num problema bastante grande. A interferência externa, essa é mais difícil de controlar. Essa daí é aquela que não está no nosso controle. É aquela interferência gerada por uma outra rede, por algum outro equipamento que a gente não consegue fazer nada. Nós não conseguimos resolver essa questão. Não tem como ir lá bater na porta do sujeito e falar, você está interferindo na minha rede. Primeiro que para encontrar vai ser bastante difícil. Então, isso daí é mais complicado, mas os equipamentos são dotados de uma série de técnicas, uma série de protocolos, né, que são desenvolvidos justamente para ajudar na mitigação dessas interferências. Todo mundo sabe que esse é o dia a dia, né? Então a gente tem que lidar com todas essas situações. E a autointerferência
que é muito comum e muita gente não dá tanta bola para ela quanto deveria. A autointerferência é aquela que a nossa própria rede, os próprios equipamentos da nossa rede, conferem ao nosso sistema, tá certo? Nós vamos nos dedicar um pouquinho mais a elas. Então, né, para que vocês entendam. Como é que a gente faz para combater, então, todos esses tipos de ruídos, de interferências? Primeiro, os equipamentos trazem já, isso é hardware, né, filtros de ruído. Os filtros são uma necessidade em qualquer desenvolvimento de equipamento, não tem como escapar disso daí. Antenas direcionais. Existem antenas omnidirecionais, que são aquelas que têm cobertura de 360 graus, e tem aquelas antenas que são direcionais, ou seja, ela tem um ângulo de abertura um pouco mais fechado, ela não é tão aberta quanto uma omni. Então, a gente tem casos de 30, 60, 90, 120, aí dependendo da necessidade. Quanto maior o ângulo de abertura, maior a suscetibilidade à interferência, porque assim como a gente amplia o nosso campo de transmissão, digamos assim, a gente também começa a receber interferência dessa mesma amplitude, né? Dessa mesma abertura que a gente está cobrindo. Então, é um grande problema. Então, as antenas direcionais ajudam também a combater a interferência. A isolação das antenas, a relação frente e costas, é super importante também nesse caso, porque as antenas elas têm que transmitir da frente para frente delas e nunca para as costas, né? No caso de uma antena direcional, a gente tem ela aqui, vamos dizer que a frente seja deste lado, as costas aqui, então o que interessa é que o sinal esteja todo daqui para frente e nada para trás. Não é assim. A realidade é que, dependendo do nível da antena, pode haver um vazamento muito grande. E aí, se tiverem outras antenas, outros rádios com suas antenas próximos, aí eles vão sofrer interferência, vão ter seu sinal degradado. Isso é um problema bastante sério. Isso ajuda também, como eu estou falando, nós estamos aqui nesse caso falando do ruído ambiente e das interferências externas. Então, protocolos de interface aérea, isso daí é software desenvolvido, né, cada vez mais a digitalização permite, né, que se desenvolvam protocolos para lidar com os problemas físicos, né, com os problemas de radiofrequência. E então estão se aproximando muito esses mundos, né? Estão mais do que pegados. Então, quem consegue desenvolver protocolos mais eficientes tem melhores resultados nas suas redes. Posicionamento de antena. Às vezes a antena está apontada para o campo e ela está muito alta. Se ela está muito alta, ela também recebe muito mais interferência de todo o horizonte. Então, o tilt é uma das alternativas para diminuir essa interferência. Baixa um pouquinho a antena, a cobertura, obviamente, vai ser menor, em compensação, o nível de interferência também vai diminuir, e isso pode ajudar bastante na rede. Então, aqui vocês notam, né? Isso aqui é um exemplo de antena direcional, e aqui, olha, todo o sinal da antena para frente. Essa é a ideia, esse é o mundo ideal. E a autointerferência? Como é que a gente combate a autointerferência? A maioria dos equipamentos não foi desenvolvida para lidar com isso, apesar de ser bastante comum a autointerferência. Para complementar, a gente tem as antenas com isolação frente e costas, que nós já conversamos. Então, esses são os pilares dos sistemas sincronizados. E aí, quando a gente consegue fazer o que a gente chama de reuso de frequência, porque nós podemos utilizar, se a gente organiza, a gente sabe exatamente qual a frequência que está onde está. Então, essa daqui pode muito bem ficar 180 graus defasado. Isso aqui, imagine que nós estamos olhando a torre de cima. Então, cada uma dessas divisões é o ângulo de abertura em que eu vou atender os meus clientes. Então, imaginem aqui, é um pedaço daquela torta ali, tá certo? Então, eu estou transmitindo aqui está exatamente no lado oposto aqui, pode estar transmitindo na mesma frequência que não vai atrapalhar
a minha aqui desse lado. Essa é a ideia, ok? Então, com isso, a gente consegue fazer coisas como os sistemas celulares. Funcionam exatamente desse jeito, né? A gente tem as células e elas vão fazendo a cobertura, e aí vocês estão vendo que a gente consegue ter esse cuidado, consegue organizar para que uma frequência não esteja na mesma direção da outra, ok? O que mais que a gente pode fazer? Tem mais coisa? Com certeza. Desenvolvimento não pode parar. Então, a gente tem que estar sempre combatendo a danada da interferência. O que mais que a gente pode fazer, então? Tipicamente, a gente tem os rádios trabalhando com os filtros, né? Então, aqui vocês vejam, aqui é uma demonstração de um alto nível de interferência. E aqui outro. Então, a gente está trabalhando com este canal aqui. Esse canal foi aquele que encontrou o menor nível de interferência. Opa, esse é legal. Esse vai nos dar a possibilidade de ter um throughput maior, uma capacidade maior. Então, nós vamos escolhê-lo para trabalhar. Só que isso muda, isso varia o tempo todo. Naquele ambiente ruidoso, poluído, isso nunca fica sempre igual, sempre do mesmo tamanho. Então, isso pode alterar. E neste caso aqui, os canais adjacentes também, aqueles que estão próximos, de alguma maneira podem gerar interferências, e aí a gente então saiu com esta possibilidade, o filtro dinâmico. Naquele caso ele é estático, ele está sempre paradinho até que se faça alguma coisa para que ele opere de outra maneira, né? Mude de canal. Nesse caso aqui, a gente consegue encapsular a frequência, o canal que está sendo utilizado, para evitar realmente a interferência dos canais próximos. Então, é mais uma técnica na direção de matar a interferência. E, por último, o beamforming, né? Muito tem se falado em beamforming e ele está realmente se tornando uma técnica fundamental para os sistemas wireless. Com isso, como é que funciona? Imaginem um radar, né? Esse daqui funciona como se fosse um radar. O equipamento ele tem a capacidade de encontrar os seus clientes e, quando ele encontra esse cliente, ele foca a energia através dos beams, que são esses, digamos, feixes, né? Os feixes que formam tem esse formato e vão direcionados àquele cliente. Então, o sistema tem inteligência suficiente para conseguir com que que a energia se concentre apenas aonde ela precisa se concentrar. Com isso, a gente consegue também evitar bastante interferência. Então, em sistemas muito interferentes, a gente tem mais um combatente para essa praga do mundo wireless. Ok? Não preciso dizer para vocês que a Cambium domina todas essas técnicas e seria um prazer receber vocês lá no complexo da Branet. Nós estamos com o stand lá, vocês podem ver os nossos rádios, os nossos equipamentos, se aprofundar um pouquinho mais se tiverem interesse, ok? Muito obrigado. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por gentileza.